Se você acha que eu entrei para algum partido ou que resolvi abraçar alguma bandeira e vim aqui pedir o seu voto, você está enganado. Mas eu estou aqui sim para falar sobre política, mas de política existencial. Antes de entrarmos no assunto, eu quero trazer para você aqui uma definição do que é a política. Política é a arte ou a ciência de governar. Uma segunda definição é a arte e a ciência da organização, direção, administração. Então, gente, quando eu falo que hoje eu quero trazer para você aqui um conceito da política existencial, o que eu estou te convidando é candidate-se a se tornar um governador da sua própria vida. Se candidate a ser um político que vai assumir a direção da sua própria existência. Como é que a gente faz isso? Quando a gente pensa na estrutura política, um governador, um prefeito, um vereador, eles seguem algumas diretrizes para estarem ali representando as pessoas e vivendo de forma adequada as suas funções políticas. Também nós precisamos ter algumas regras, algumas diretrizes para sermos governadores, prefeitos, vereadores, presidentes da nossa própria vida. Quando a gente fala de política existencial, a gente pode trazer esse conceito para a nossa realidade. A gente pode definir as áreas da nossa vida como pequenas secretarias. A Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Cultura e do Lazer, a Secretaria do Esporte, Secretaria da Educação, a Secretaria da Economia, a própria Secretaria da Assistência Social. Como é que a gente implementa isso de verdade? Quando você começa a pensar, qual que é a função, por exemplo, de uma Secretaria de Cultura e Lazer? Ela é responsável por oferecer atividades que vá promover a convivência social, que vai promover o bem-estar, a diversão, a alegria das pessoas. E aí eu pergunto, como é que está essa área na sua vida hoje? Você está sendo um bom governador? Se a gente fala da Secretaria do Planejamento Econômico, como é que estão as suas finanças hoje? Você está sendo um bom governador de sua própria vida? Você está colocando em prática uma política existencial que vale a pena você ali se apresentar como chefe supremo dessa organização que é você, como representante legal dessa instituição chamada sua vida? Porque, gente, pensa bem, a gente às vezes nunca para pensar, mas eu vou trazer para você aqui também o que é o conceito de corrupção. Olha só que interessante, conceito de corrupção. Vamos aqui no bom e velho Google. Aqui diz, genericamente fala-se em corrupção quando uma pessoa que ocupa uma posição dominante aceita receber uma vantagem indevida em troca de uma prestação de serviço. Sabia que muitas vezes você é corrupto de você mesmo? Sabia que muitas vezes você quer receber uma vantagem indevida para fazer aquilo que você tem que fazer? É isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente negligencia a comida saudável e quer negociar com a gente para dizer assim, não, eu mereço comer aquele X-tudo de 3 andares, 10 horas da noite, porque eu tive um dia muito estressante. E aí você conta um monte de historinhas para você que te corrompe. Você se torna corrupto de você mesmo. Por quê? Porque você quer ter uma vantagem indevida e você conta um monte de histórias para poder validar aquilo. Isso é ser corrupto da própria vida. Você quer ver uma outra coisa? É quando você desvia verba. Você sabe que você precisa destinar verba na sua vida para uma determinada área que é importante, que precisa de atenção, e você desvia aquela verba para outro lugar e depois fica ali tentando justificar e tentando argumentar por que você não aplicou a verba no lugar certo. Isso é política existencial. A gente muitas vezes cria bronca, cria birra com algumas coisas, com alguns conceitos, que a gente deveria fazer o que com eles? Ampliá-los. Eu sempre falo, né, o lema da minha empresa é ir além da superfície. Vá um pouco além da superfície em cada conceito, pensa nas coisas de uma forma diferente. A sua vida pode ser, sim, comparada à estrutura política. Cada área da sua vida representa uma secretaria e dentro dessa secretaria sempre tem o responsável, tem aquelas pessoas dentro da hierarquia que tem algumas funções. Dentro da sua vida, quais são as funções que você sabe que outras pessoas têm? O que você atribui? Isso é bem definido dentro de um sistema hierárquico, dentro de uma secretaria. Existe uma coisa chamada organograma, onde você coloca ali
cada pessoa, a função, o que ela tem que fazer, o que se espera dela. Isso aí é algo, por exemplo, que a gente muitas vezes deixa de colocar em prática porque a gente não tem uma secretaria de comunicação, a gente não sabe sequer comunicar, fazer acordos dentro de casa, a gente não sabe sequer falar das funções de cada um e deixar claro o que você espera de cada pessoa e principalmente o que cada pessoa pode esperar de você. Política existencial, gente, já tinha ouvido falar? Eu acho que isso é tão profundo, é um conceito tão importante para a gente pensar. Qual é a política existencial da sua vida hoje? É uma política onde você apenas é um figurante ou você realmente é um administrador da sua própria vida? Ou você é só um laranja e tem alguém por trás governando a sua vida? Infelizmente a gente sabe que acontece isso no contexto político também. Muitas pessoas têm o nome, têm o título ali daquela função, mas quem governa é outro grupo que está por trás. Existe um grupo por trás governando a sua vida ou você está governando a sua vida? Qual é a política existencial que você vive hoje? Você realmente está à frente da sua vida? Você se capacita? Você tem consciência das suas atribuições? Ou você está só esperando passar um tempo para poder jogar isso nas mãos de outra pessoa e está ali só tirando vantagem do pouco que te resta de existência e depois vai ser esquecido? É isso que acontece com uma pessoa que não constrói a sua vida pensando num legado. Já viu aqueles políticos que quando passam o mandato, a gente sequer lembra do nome dele? Quantos governadores, senadores, vereadores, prefeitos já passaram aí pela sua cidade, pelo seu estado, que hoje você sequer lembra o nome? E a pergunta que eu faço é: você quer ser essa pessoa que vai passar pelo governo da sua vida e depois vai ser esquecido por todos os outros que estiveram perto de você? Já tinha parado para pensar esse paralelo que a nossa vida pode ter com a política? Começar a pensar assim talvez seja uma forma interessante da gente começar a olhar para a política de uma outra forma. Se a gente entender a força, a importância da estrutura política, de se enxergar política, de se enxergar funções, atribuições e principalmente o que cada setor, cada secretaria, cada ministério pode oferecer em termos de atividades relevantes, a gente vai olhar para a vida da gente e vai falar: poxa, eu também quero ter isso, eu posso trazer uma espécie de uma miniatura de todo esse sistema para a minha vida e isso me ajudar a administrar algo que eu nem fui ensinado a administrar, porque a gente não é. Hoje a gente fala mais em autoconhecimento, em autorresponsabilidade, a gente fala muito sobre a importância da gente virar os nossos resultados, não deixar o contexto da infância, da adolescência, de tudo aquilo que a gente teve num passado sofrido, interferir no futuro que a gente quer construir. Mas para isso a gente precisa de conhecimento. Então que tal você começar a pensar em política existencial? Qual a área da sua vida, qual secretaria hoje aí da sua prefeitura existencial, que é a sua própria vida, qual a área está mais prejudicada? Qual área está precisando de você colocar ali empregar uma postura mais assertiva, mais dedicada, mais comprometida? Para pensar um pouquinho. Quando eu falo de educação existencial, gente, eu falo disso. Aprender com a vida, com as coisas da vida. Deixar a vida ser nossa professora. Todos os dias à sua volta, em todas as coisas que estão acontecendo o tempo todo, tem uma série de aprendizados. Você só precisa ter o olhar atento, o ouvido atento, perceber o ambiente e aprender com isso. Educação existencial é aceitar a vida como professora. Quando é que você vai se candidatar a assumir o controle, a posição e realmente ganhar esse pleito e se tornar governador da sua vida?